No vídeo de hoje nós vamos entender como funcionam as tabelas de preços aqui na Distribuidora Eficaz. Então nós vamos em Comercial, clicamos na opção Tabelas de Preço. Por padrão, a Distribuidora Eficaz já possui uma tabela de preço com o nome Tabela Padrão. Nesta tabela padrão, todos os produtos importados através de planilha ou importados através de um XML de compra são adicionados automaticamente. Isto porque dentro desta tabela há uma flag com a marcação de tabela permanente. Logo mais nós vamos ver mais funcionalidades como esta. Nesta tela, portanto, o sistema lista todas as tabelas de preço que nós temos cadastrado na Distribuidora Eficaz. Aqui em cima, no canto direito, nós podemos buscar por uma tabela específica, por tabelas do tipo promocionais, por tabelas permanentes e por tabelas que estão habilitadas para que seus produtos e preços sejam enviadas para as integrações que estão hoje configuradas na Distribuidora Eficaz. A seta para baixo na frente do campo de integração me possibilita buscar tabelas que estão ativas e também consultar tabelas que já foram inativadas, alterando o status para inativo e clico na opção Pesquisar. Para limpar os filtros informados, eu clico na opção Limpar e o sistema retorna para as tabelas ativas. Para recolher este filtro, clico na seta para cima. Aqui nós temos as opções de adicionar uma nova tabela de preço e na seta para baixo podemos adicionar uma tabela calculada. Na linha da tabela de preço, nós temos também esta engrenagem aqui na frente, que nos permite visualizar o histórico de alterações de preços realizados nesta tabela. Então, aqui são apresentadas as alterações em campos de nome, de marcações e qual foi o usuário que realizou esta alteração. Para retornarmos à tela anterior, clicamos na opção Listar Todos. Ainda na engrenagem, nós temos a opção de inserir todos os produtos. Todos os produtos cadastrados aqui no sistema iriam entrar dentro desta tabela. Como ela está marcada como permanente, todos os produtos já estão inseridos aqui. Você vai usar esta opção quando você criar uma tabela nova e dentro dessa tabela estiver sem nenhum produto, por exemplo. A opção de duplicar tabela. Cria uma outra tabela a partir desta, copiando todas as informações de precificação definidas na tabela padrão, percentuais de comissão, vendedores preferenciais e todas as outras informações contidas ali dentro da tabela padrão. O X aqui no final da linha me possibilita inativar esta tabela de preço. Vamos conhecer, portanto, os campos que nós temos dentro da tabela de preço. Então nós podemos clicar em cima da tabela padrão e aqui o sistema apresenta os campos. Descrição, tabela padrão, que é o nome da tabela de preço que será apresentado. Aqui do lado nós temos configurações. Então, qual é o perfil de pagamento que esta tabela de preço vai utilizar? Então, aqui em financeiro perfil de pagamento, nós podemos limitar formas e condições de pagamento que serão utilizadas quando uma venda for realizada utilizando esta tabela de preço. Lembrando que a configuração lá em grupos de clientes, ela sobrepõe o que nós temos aqui, tá? Então, se o teu cliente tem um perfil de pagamento específico no grupo dele, a informação que tem aqui é desconsiderada. Aqui nós temos a margem padrão. Então, se nós definirmos aqui, por exemplo, que a minha margem padrão ela é de 50%. Então, aqui embaixo, o sistema vai destacar em vermelho todos os produtos que estão abaixo dos 50% que eu defini. É uma forma de identificar de forma fácil que algum produto não está na margem ideal que eu pré-defini. Aqui nós temos uma hierarquia da tabela de preço que define qual tabela tem preferência sobre a outra. Um percentual de comissão geral da tabela. Essa comissão aqui é aplicada para todos os produtos que estão aqui. Nós temos os vendedores preferenciais, isso não é uma limitação de vendedor por tabela de preço, e sim uma preferência de qual vai ser a primeira tabela de preço apresentada quando um vendedor for realizar a venda. Se você utiliza o nosso Varejo Eficaz, o nosso PDV, marque esta opção para que essa tabela seja enviada para o Varejo Eficaz. Um campo de tipo de cálculo, que nós vamos ver posteriormente.
percentual e tabela de preço origem também. Permanente, então significa que todos os produtos novos cadastrados no sistema entrarão automaticamente nessa tabela. Se você quer adicionar manualmente os produtos, desmarque esta opção de permanente. Aqui uma tabela de promoção, conforme a própria descrição, com esta opção marcada. Esta tabela, se fosse promoção, ela teria preferência sobre outras tabelas. Se você utiliza o varejo eficaz, você pode trabalhar com duas tabelas, uma com a marcação varejo e uma outra com a marcação varejo e também com a marcação promoção. E integrações, indica que esta tabela vai ser enviada para os aplicativos que estão integrados com a distribuidora eficaz, falando em Mercos, pedidos móveis, B2C, Nuvem Shop e outras integrações. Abaixo nós temos a possibilidade de inserir novos produtos. Então, esta linha de nome, unidade, preço mínimo e preço nos permite pesquisar algum produto e incluir este produto na tabela de preço. Como essa tabela está como permanente, todos os produtos já estão aqui. Então, não há uma necessidade de fazer aqui alguma inclusão manual. Se a tua tabela não fosse permanente, você iria pesquisar qual é o produto, definir uma unidade de medida e um preço de venda, por exemplo, para o seu produto, e clica na opção adicionar. Aqui o sistema diz que ocorreu um erro porque o produto já existe nessa tabela de preço. Então, neste caso, eu não consigo adicionar, tá? Aqui nós temos ainda as opções de ajustar preço. Essa opção de ajustar preço nos permite ajustar preços em massa, de acordo com os filtros que estão sendo aplicados aqui. Então, muito cuidado ao ajustar preços e ajustar margens. É importante que você utilize o filtro antes, senão você vai ajustar de todos os produtos que estiver aqui. Então, na opção de filtrar, você pode filtrar por um produto ou por uma marca especificamente, por um grupo de produto. Clique em pesquisar. Veja que eu coloquei num filtro de descrição a informação tampa. Então ele trouxe todos os produtos que tem o nome tampa grande. Aí eu vou clicar aqui em ajustar preços, que é ajustar o preço de venda. Então eu vou definir que o meu preço aqui, ele tem que aumentar em 10%. Então eu vou colocar aqui, ó, 10% e vou clicar em aplicar e salvar. Veja que o meu produto que estava com 100 foi para 110, 220, 770 e 110. A opção de ajustar margens permite ajustar a margem de lucratividade que nós temos aqui na coluna margem em percentual. Então a opção de adicionar margem adiciona um percentual ao percentual contido aqui neste campo. E já a opção de substituir margem substitui a margem aqui informada. Vou então pedir aqui para substituir e vou colocar aqui que eu quero uma margem de 50%. Eu clico então em aplicar e salvar e o sistema vai substituir a margem destes produtos. Veja que o meu tampa grande duplicado ficou com a margem de 100% devido ao produto não ter um custo informado. Bom, para retornar todos os produtos nesta listagem, eu limpo o filtro aqui aplicado. Clico então nesta setinha, no xizinho ali do filtro recém-adicionado. No final da linha de cada produto, nós temos o custo do produto separado por empresa. Então, aqui o custo está zerado. Se houvesse custo desse produto em outra empresa, essa informação estaria aparecendo aqui. E no X, eu removo este produto dessa tabela de preço. Lembre-se que esta é uma tabela permanente, então, todos os produtos, se você excluir, ele vai voltar para essa tabela automaticamente em edições futuras. Finalizada qualquer manutenção nessa tabela, você pode clicar na opção Finalizar. Para adicionarmos novas tabelas de preço, se quisermos criar uma tabela sem nenhuma relação com uma outra tabela do sistema, podemos duplicar esta tabela existente ou podemos criar uma tabela nova clicando no botão Adicionar. Aqui nós definimos o nome, por exemplo, tabela nova 1. Em configurações, eu defino que o perfil de pagamento é um perfil, por exemplo, padrão. Vou dizer que ela é a hierarquia 2 e vou dizer que esta minha tabela tem 5% de comissão. Vou dizer que ela não é permanente, então eu quero adicionar os produtos manualmente. Aqui então eu vou buscar o meu produto tampa grande. Na unidade eu vou dizer que o preço é de R$10 e clico na opção adicionar. Vou buscar novamente o meu produto tampa grande
Vou escolher a unidade caixa e vou dizer que o preço é R$ 50 e vou clicar em adicionar. Caso você informe uma comissão na linha de cada produto, essa comissão irá sobrepor a comissão geral da tabela de preço. Então eu posso dizer, por exemplo, que na unidade a comissão é de 5%, mas na venda por caixa a comissão é de apenas 4%. Então nos relatórios de comissão será considerado 4% e não 5%, que é a comissão geral. Adicionados os itens e finalizado essas configurações, eu clico na opção Finalizar. Então eu tenho uma tabela padrão e tenho uma tabela nova 1. Agora, imagine que dentro da sua hierarquias de tabelas de preço e definições de políticas comerciais, você tem um percentual de diferença fixo entre um preço padrão e o preço, por exemplo, de clientes que são do atacado. Então você pode criar o que nós chamamos de tabela calculada, clicando na seta para baixo na opção Adicionar tabela calculada. Aqui nós dizemos o nome, por exemplo, tabela atacado 5%. Aqui nós dizemos qual é o tipo do cálculo, no meu caso será desconto e um percentual de 5%. Embaixo definimos a tabela de preço origem, que é a tabela padrão. Aqui eu estou dizendo que a minha tabela atacado 5% terá 5% de desconto por padrão em todos os seus produtos, pegando como base a tabela padrão. Clico na opção Salvar. Essa modalidade, tanto de desconto quanto de acréscimo, é interessante para você que tem percentuais fixos na alteração dos preços de uma tabela para outra. Quando você utiliza uma tabela calculada, a vantagem é que você não precisa fazer manutenção nesses preços. O sistema já pega automaticamente de acordo com o preço definido na sua tabela padrão e adiciona os 5% que você informou anteriormente. Na tabela calculada, os campos de preço e margem ficam bloqueados. Você consegue alterar apenas o perfil de pagamento, o percentual de cálculo, digamos que eu quero mudar para 7% de desconto. A hierarquia dessa tabela de preço, no meu caso eu vou colocar 3, qual é o percentual de comissão desta tabela e a comissão na linha de cada um dos produtos. Essa tabela ela já é permanente por padrão, visto que ela olha para a tabela padrão. Então, todos os produtos novos e preços adicionados à tabela padrão serão também adicionados na tabela atacado 5% e sendo ajustado para 5% de desconto, conforme a informação que você colocou aqui. Editada essas informações, clicamos na opção de Finalizar. Então, nós temos a tabela padrão, a tabela nova 1 e temos a tabela atacado 5%, que é uma tabela do tipo desconto, pegando como base a tabela padrão 7%. Então, nós podemos ter aqui tabelas dos tipos desconto, acréscimo e tabelas normais. Aqui neste conhecimento nós temos links que apontam como você faz para definir tabelas de preços específicas para cada cliente de acordo com o grupo do cliente. Por hoje é isso, um abraço, até o próximo vídeo.